pudéssemos abaixar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço por estar aqui, te agradeço por essa igreja viva. Te agradeço, Deus, porque nós estamos aqui, porque tu já estavas aqui primeiro. Senhor, nós estamos com nossos corações transbordando da sua graça, da sua presença. Que cada vida aqui também, Senhor, possa sentir o toque do teu Espírito, a presença do seu Espírito Santo. Ó Deus, possa ser transformada, tocada por ti. Ó Deus, que eu possa ser um instrumento da tua palavra aqui neste lugar, nessa hora. Repreendo todo espírito contrário à tua vontade aqui. E trago, ó Deus, cativa todo pensamento à obediência de Cristo aqui neste lugar. Amém? Na minha palavra tem um título, não se tivesse não, mas tem, tá? Transformar-se para renovar-se. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no capítulo 12 de Romanos. São 2 versos só, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformar para nós podermos se renovar. Uma das coisas que nos fazem ser transformados em qualquer área da nossa vida é não nos conformar. É podermos nos posicionar quando aquilo não está de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente acha. Mas aqui no final, no verso 2, diz assim: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o motivo principal porque nós devemos nos transformar. Para conhecer o que Deus tem de melhor, o que Deus quer te dar e você não está recebendo porque você não está buscando exatamente experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. E isso pode parecer um pouco ambíguo assim, né? Porque eu sou pastora hoje, mas não nasci pastora. E a minha vida toda eu trabalhei para o Senhor, para Jesus. E nos momentos que eu estava já casada, recém-casada, e abri um negócio, todo mundo sabe que eu tenho uma escola de balé, que hoje é da minha filha, do meu filho, mas naquela época, no ano que eu casei, naquele ano eu abri a escola, casei. Eu quero dizer para vocês que eu casei no dia 9 de dezembro, dia 5 de dezembro, eu dei o último espetáculo. Eu não tinha nada, sabe enxoval? Não tinha. Sabe roupa? Nada. Foi tudo assim, todo mundo ia fazendo para mim. Eu não parava, eu não me dava tempo, eu não me dava oportunidade. Mas eu ia à igreja sempre. Eu estava lendo a Bíblia sempre que eu podia. Eu orava. Eu tinha 22 para 23 anos e eu tinha uma classe de senhoras chamada Heroínas da Fé, que elas eram senhoras sábias da igreja, senhoras de 60, 70, 80 anos. E eu me preparava para estar ali falando com aquelas mulheres que sabiam tudo, tinham todo o conhecimento bíblico que vocês possam imaginar. E eu tinha que estar bem preparada para poder ensinar. E, no entanto, a minha vida era uma correria. Eu passei 3 anos trabalhando, engravidei, não parei para ter neném, para descansar, para ter um neném. Tive o meu neném, a minha filha mais velha. No meio, assim, acabei um ensaio, fui em casa, tomei banho, fui para o hospital, tive o neném. 20 dias depois eu estava ensaiando, dando ensaio geral. 7 dias depois eu estava apresentando um espetáculo no Hotel Nacional. Isso, 3 anos, 4 anos seguidos. Até que um dia
eu comecei a falhar. Deu um curto-circuito dentro do meu cérebro. E, para resumir essa história, eu queria dizer, por que eu estou contando isso tudo? Porque eu achava que eu estava dentro daquilo que Deus queria que eu tivesse. Eu achava que eu estava fazendo o melhor. Afinal de contas, eu tinha um negócio, eu trabalhava muito, eu tinha um marido que era muito especial, eu tinha engravidado, eu tinha um filho, eu servia a Deus, eu falava de Jesus. Então, estava tudo bem comigo, mas não estava. E eu, lá no meu íntimo, eu sabia que não estava. Eu sentia que alguma coisa não me deixava ter paz, não me deixava descansar a mente nem o meu coração. Eu estava sempre preocupada com algo, trabalhava 24 horas por dia, de segunda a domingo, sem parar, ensaiava sábado até de noite, morava na Barra, a minha igreja era em Campo dos Afonsos, longe dessa, eu ia, já estava aqui na Barra, ainda não estava em Ipanema, nós íamos daqui para lá, enfim. Foi um período muito turbulento na minha vida. E eu comecei a falhar. E aí eu percebi que eu não estava feliz, apesar de tudo aparentar que eu estava. E eu precisei falar, Deus, eu não estou feliz. E eu ainda não estava com sintomas da minha enfermidade, não. Eu simplesmente não me sentia bem. E aí fui conversar com Deus. E aí Deus me mostrou como eu tinha me afastado de todos os propósitos dele, mesmo estando fazendo tudo o que era para fazer, da maneira como era para ser feito, sendo uma cristã fiel, dizimista, falava de Cristo, pregava. Na minha escola tinha um culto de agradecimento, de gratidão a Deus. Mas aí vira Deus para mim e diz, não, você está muito longe da boa e perfeita e agradável minha vontade para a sua vida. E a partir dali, eu tive muito enfermo e praticamente perdi tudo, a começar por perder a minha capacidade de falar, andar, de comer sozinha, de todas as minhas necessidades fisiológicas eu não podia fazer. E isso, rapidinho. Foi em 2, 3 meses, tudo aconteceu, tudo junto. Até que eu fui internada, até que o médico disse que eu jamais voltaria a ser uma professora de balé, fazer coreografia, podia esquecer, eu não teria mais coordenação, desenvoltura para fazer nada disso. Resumindo a história, 20 dias depois que eu saí do hospital, eu lembrei que eu era professora de balé, voltei, quero ir na escola, porque eu não tinha noção de nada. E aí, quando eu voltei na escola, eu me lembrei de várias coisas, e isso tudo em 40 dias eu já estava trabalhando, falando, andando. Tudo havia voltado ao normal. Mas eu precisei passar por uma quarentena que Deus me quebrou as pernas, me jogou ali no chão e falou para mim, você tem que aprender a confiar em mim. Você tem que aprender que a minha palavra, a minha vontade, aquilo que eu espero de você é muito mais além do que tudo isso que você corre tanto para ter. É o meu olho. Pode segurar aí, senão você vai cair aqui toda hora. Então, eu fiquei sendo transformada por Deus. E Deus recuperou tudo na minha vida. Então, quando você precisa ser transformado, você tem que refletir. Primeiro, questionar que, de verdade, você não está bem. Você serve a Deus de maneira robótica. Você vem à igreja de maneira robótica. Será que isso está sendo suficiente? É isso que Deus espera? Que se torne um fardo você estar na casa de Deus, se torna um fardo você tocar, se torna um fardo você trabalhar para o Senhor?
que você está tão esgotado porque você corre atrás desse compromisso, mas esse compromisso está te trazendo alegria? Está te trazendo paz? Está te trazendo graça do Senhor? Essa é a reflexão que nós temos que fazer com a vida que temos. Isso pode ser em qualquer área, você pode ser um advogado, um médico, e se aquilo está se tornando algo que te faz mal sair da cama, te faz mal ir para lá, algo não está bem. Mas aqui eu estou falando pelo lado espiritual. E aí você começa a perceber que está faltando alguma peça. Tem uma peça que está encaixada errada dentro de você, ou está sobrando, porque você realmente se percebe, não está legal, não está bom. Aí você começa a buscar, a procurar e aí poder entender o que está acontecendo. Aparentemente, parece que está bem, mas lá no seu interior, um sininho já tocou, Deus está te incomodando, Deus está falando com você já há algum tempo, porque Deus é misericordioso, é longânimo, Ele espera. E durante aquele período, quantas vezes eu ouvi Deus falar comigo, para, sossega. Eu não podia estar dando aula com os peitos vazando, neném em casa chorando, e eu estava ali dando aula. E o que eu fiz comigo foi uma atrocidade. O que eu fiz daquilo foi algo que acabou comigo emocionalmente. Então, Deus me fez voltar atrás e rever todos os meus valores. Eu queria falar de uma passagem, que não precisa abrir agora não, mas está lá em Atos, capítulo 10. Existia um homem chamado Cornélio. Eu queria fazer uma analogia, uma comparação com tudo isso que nós estamos falando. Esse homem, diz a palavra de Deus, diz Paulo, que lá em Atos, que ele era um centurião da corte da Itália, italiana. Ele era um homem, como muitos de vocês aqui, muitos de nós aqui, podia ser um morador da Barra da Tijuca. Muito bem financeiramente, muito bem socialmente, uma casa confortável. E diz aqui que ele orava a Deus constantemente, ele tinha algo que o levava a buscar Deus. Ele reunia pessoas na casa dele, e a casa dele era um lugar onde havia uma célula de oração. As pessoas iam lá para orarem juntos com a família de Cornélio, e diz que ele era um homem caridoso, ele dava esmolas, ele ajudava os necessitados. Ele parecia perfeito, mas esse homem tinha algo dentro dele que ardia o coração dele. Faltava alguma coisa. Dentro de Cornélio, ele sentia que algo faltava, e era verdade. Ele era profundamente religioso, fazia as coisas certas, dava aos pobres, tudo direitinho. Mas ele não estava totalmente feliz. Ele não estava totalmente como se faltasse encaixar. Uma vez Jesus disse isso para um jovem, lembra? Uma coisa te falta. Naquele dia, eu creio que Cornélio ouviu isso assim como eu ouvi. Uma coisa te falta. Vai e segue-me. Vai e seja de verdade aquilo que você acredita, aquilo que você quer, aquilo que eu espero que você seja. Cornélio tinha sede de Deus. Cornélio estava um dia, numa tarde, na casa dele. Ele estava orando. Não era com as pessoas, estava sozinho orando na varanda da casa dele, e aparece diante dele um anjo. E diz para ele, Cornélio, manda algumas pessoas lá na casa de Simão, chamado Pedro, ele está na casa de Simão, e procura Pedro. Ele está lá. E pede para ele vir aqui. Deus mandou um anjo para dizer a Cornélio que ia saciar aquela sede no coração dele. Mas ele precisava primeiro ser ensinado
quem era Jesus. Ele precisava perceber que, apesar dele ser um homem bom, um homem religioso, um homem caridoso, ainda faltava ali algo. Às vezes nós podemos fazer tantas coisas, mas temos um buraco dentro da gente que não consegue ser preenchido, porque somente o Espírito Santo de Deus pode entrar ali e preencher esse buraco. O anjo diz para Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus reconhece que você faz as coisas certas. Deus reconhece que você quer fazer o melhor. Porém, está faltando aquela novidade, aquele frescor, aquela alegria que o Espírito Santo nos dá a cada dia que vamos falar de Cristo, que vamos fazer a obra do Senhor. Ele entendeu ou não entendeu, mas eu creio que ele entendeu porque ele sentia que faltava algo. Então ele manda os homens para aquela casa procurar Pedro. E enquanto ele está fazendo isso, agora sim, nós vamos ler. Bota aqui para mim, querida, Atos 10, verso 9. Capítulo 10, verso 9. E no dia seguinte, indo eles, os homens de Cornélio, no seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu imundo ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Vamos dar uma paradinha aí. Pedro. Poxa, nessa época, você sabe quem era Pedro já? Era um dos 12 apóstolos. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Pedro foi aquele apóstolo que pregou que 5.000 almas se converteram. Aquela pregação falando de Cristo. 5.000 pessoas receberam o Espírito Santo ali. Foi Pedro que, junto com o outro, curou o coxo na porta de Formosa. Ele deu a mão ao paralítico que estava pedindo esmola e falou: em nome de Jesus, levanta. E suspendeu, e o cara... Pedro. Também Pedro, um dia foi retirado do cárcere por um anjo. As correntes se arrebentaram, Pedro saiu andando, ninguém nem viu. E, de repente, esse mesmo Pedro diz 3 vezes não para a visão que Deus lhe dá. Deus diz para ele matar aqueles bichos e comer. Ele fala: eu não, de jeito nenhum eu vou comer ou matar alguma coisa que eu não gosto, que eu tenho nojo. E Deus fala de novo. Deus fala com ele: não torne você imundo aquilo que eu abençoo. Olha, e ele fica quieto, diz não. Queridos, quantas vezes Deus fala contigo, comigo? E naquela época falou muitas vezes: presta atenção no que você está fazendo. Olha isso. E eu falava: preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso correr ali. Às vezes você está servindo ao Deus no automático. Às vezes as suas orações estão saindo no automático. Às vezes você tem tempo para orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E dormiu. E o seu tempo para ouvir a Deus? Quando alguém fala, você quer ouvir. Você tem que falar com Deus
e aguardar que Deus venha te falar. E a nossa vida de máquinas nos leva a correr tanto que Deus, muitas vezes, tem que nos parar. Nos traz uma quarentena obrigatória que nos joga no chão. E isso que aconteceu com Pedro. Jesus ficou quieto. Deus não falou mais nada. Só daqui a pouco chegaram os caras lá que Cornélio tinha mandado. E aí, Pedro vai com eles. E a gente vai prosseguir aqui. Verso 19. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, um homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ainda bem, né? Que Pedro foi. Ainda bem que Pedro falou assim: bem, na dúvida, acho melhor eu ir. Ainda bem que ele tomou a decisão certa. Porque ele não queria, de maneira nenhuma, se misturar com aqueles que ele considerava imundos. Para aquelas pessoas que comiam coisas imundas, com aquelas pessoas que comiam coisas imundas. E mesmo Deus tendo dito para ele: quem é você? Não torne tu imundo aquilo que eu estou mandando você comer. Se eu estou mandando você comer, eu estou abençoando esse alimento. Se Deus diz para você: faz isso, vai para ali, Deus está dizendo para você: vai, que eu estou com você. Então não olha, não diz que não gosta, não diz assim, é longe, não diz assim, eu não gosto de quem está ali. Deus mandou. Dê uma chance a você de saber o que Deus tem para te mostrar nessa direção que Ele está te levando. E esses homens, levando Pedro para ali, e Pedro pregou, e Pedro falou. E eu quero dizer, não permita que Deus precise paralisar você, para que você possa ser sensível àquilo que Deus já vem falando com você já há algum tempo. Você está balançando a cabeça assim, dizendo: daqui a pouco, depois. Não, agora não, tem muita coisa para fazer. Né? Tenho filho para criar, tenho casa para limpar, tenho... Gente, Jesus requer de nós aquilo que nós podemos dar. E se nós podemos, nós não damos, porque nós estamos colocando outras coisas à frente. Em 1989, o pastor dessa igreja, o pastor Zé Renato, ele teve uma... Por que eu sei 89? Porque foi em maio, porque a minha irmã casou em julho daquele ano. A minha casa estava em obra. Quebrei ali a parte de trás, que eu tinha uma varanda no meu quarto, eu quis juntar, fazer tudo um quarto. Então, eram escombros puros. E ele, por causa daquela poeira, ele pegou uma pneumonia dupla. E aí, o médico disse que ele não podia ficar ali, naquele lugar cheio de poeira. Então, ele foi para a casa da mãe, da avó. E lá ele foi tratado, né? Filhinho da mamãe, da vovó, ali só ele. E nós não podíamos estar ali sempre. E ele ficou ali um tempão. Contou-me ele que Deus falou demais com ele. Que foi totalmente algo novo que Deus havia feito ali na vida dele. E ele foi consagrado pastor no final daquele ano. Com certeza Deus já estava mostrando o que ele ia precisar fazer.
O pastor ficou ali deitado, ele aproveitou para o quê? Quando a gente está parado, está na nossa quarentena ali, não pode se mexer, está com pneumonia, você não pode andar, você não pode, só tem que ser bem alimentado, beber muito líquido e ficar deitado. E aí Deus o chama para fazer esse ministério. E aí tem algo interessante. O pastor sempre foi um homem bom, amável, grato, amoroso, um genuíno cristão. Porém, faltava alguma coisa nele. Ele tinha um pouco de resistência às manifestações pentecostais do Espírito. Não que ele não acreditasse, ele acreditava. Mas ele é bastante racional, não gosta... Ele tem uma certa resistência a essas demonstrações emocionais. Então, nós conversávamos, ele falava, isso é meio destemperado, né? Essas pessoas estão meio malucas, assim, fazendo assim. Eu falei, Zé, isso é a presença de Deus. Ele fala, mas Deus se manifesta também, não precisa ser você ficar pulando, você ficar... Bem, e a gente meio que discutia sobre isso, mas ele nunca foi preconceituoso, não. Ele vivia e vive muito bem com as diferenças e sempre ele não via impedimento algum em aceitar o posicionamento de outras pessoas diferente da dele. Mas a linguagem para a qual Deus estava chamando seria para que ele rejeitasse qualquer tipo de vírgula, de algo que ele pudesse assim, isso aí eu não concordo muito. Porque Deus chamou o pastor para um ministério, uma linguagem totalmente nova. Virou para ele e falou assim, olha, é um povo que já pecou de tudo que você possa imaginar. E está pecando e eu quero que você rejeite qualquer tipo de preconceito. Esse é um ministério para você amar, direcionar, corrigir, esperar o crescimento. Aos excluídos, aqueles que são arrogantes, também são excluídos, intolerantes. Você vai ter um ministério difícil, e aquele mês sozinho, longe de tudo. Ele pôde ouvir todo esse chamado de Deus. Ele pôde entender o tamanho que isso seria na vida dele. Alguém que ele sempre foi bem corretinho nas coisas que ele fazia. Então, de repente, ele ia ter que viver com um lado que ele, no caráter dele, talvez ele não conseguisse, mas que ele ia ter que entender que, assim como todos nós, aquelas pessoas também precisariam ser transformadas. Precisavam ser totalmente transformados. Você não tem que ser diferente por uma imposição religiosa, não. Mas sim porque você ama Deus. Diferente por fora, porém, Deus espera que seu caráter seja um caráter transformado. E tudo na nossa vida mudou. Até ele mesmo como cristão. Que nós já éramos cristãos, pertencíamos à igreja uma vez, assim que ele se converteu na Igreja Batista, ele ganhava muito bebidas, muito uísque, 12 anos, 18 anos. Cara, ele jogou tudo fora. Os amigos dele quase mataram ele. E isso, algumas atitudes, são atitudes tão destemperadas que isso, que em vez de nos aproximar dos outros, nos coloca para longe. As pessoas pensam, que cara louco, né? Que pessoa meio doida. Mas não foi só isso. Mas, para resumir, às vezes a tua atitude arrogante, a tua atitude de soberba, a tua atitude de achar que sabe, que conhece, que tem todo o controle de tudo, você é soberbo e não sabe. Eu era soberba e não sabia. Eu era quase uma tirana. Porque as coisas tinham que ser do meu jeito. E não podia ser mais ou menos fora do meu jeito. Tinha que ser, até com as minhas palavras. Olha que gente doida. Eu era doida. E isso, Deus tinha que parar de alguma maneira. Deus precisou e precisa dizer para cada um de nós,
Você tem que construir as suas ideias, seus hábitos, e permitir que Deus o transforme em uma nova criatura. De dentro para fora. Não é na sua roupa. Não é, é de dentro para fora. Você tem que ter os olhos mais sensíveis a Deus, um conhecimento que é do Espírito Santo de Deus. Pedro foi questionado pelos apóstolos dias depois. Pedro, quando ele chegou da casa de Cornélio, vamos ler capítulo 11 do mesmo livro de Atos. Está aqui no verso, não vou a partir do 1 mesmo. Atos 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Porque Pedro, após chegar na casa de Cornélio, Pedro pregou o evangelho. E aqueles homens imundos, todos entre aspas, aceitaram a Cristo. Ficaram cheios do Espírito Santo. E isso ocorreu porque Pedro disse sim à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, quando Pedro chega a Jerusalém, de volta, sabe o que os outros apóstolos e as pessoas disseram para ele? Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, como você faz uma coisa dessa? Olha com quem você está andando. Olha as pessoas que você está se misturando. É o preconceito. E aí, Pedro responde para eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição em ordem, dizendo, estando eu orando na cidade, aí ele vai contar tudo o que aconteceu com ele na casa dele. Eu quero ir mais à frente. Mas a voz respondeu-me do céu, não chames tu comum a que Deus purificou, e sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora vieram os homens, e disse-me o Espírito que fosse com ele, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem, Cornélio. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhes dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando começou a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Talvez você esteja rejeitando um caminho que Deus esteja te mostrando. Talvez você esteja rejeitando uma disciplina de Deus. Talvez você não queira ouvir o que Deus está falando porque você não quer fazer daquela maneira. Eu quero que você saiba, diga sim à vontade do Senhor. Só dessa maneira, quando você se deixar ser transformado, por não se conformar de ver tudo o que está acontecendo à sua volta, quando isso começar a tocar o coração de cada um de nós, de tal forma que aquilo incomoda tanto, aquilo te revolta, que você fala assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, toca-me, Senhor. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo chega, mas você tem que querer ser transformado. O Espírito Santo não vai passar o tempo inteiro batendo a sua porta. Você uma hora tem que abrir ou então fechar para sempre. Mas se você hoje ouviu a voz do Senhor,
não endureça o seu coração. Pense, escolha. Escolha Deus. Escolha na sua vida ter para você a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É mais do que a sua salvação. É um caminhar para o alto com o Senhor. É tocar nas vestes do Altíssimo. É ter sensibilidade para poder ouvir Deus falar de coisas tremendas que você, como ser humano, sabe que você não teria capacidade de ver o que você viu, de entender o que você está entendendo. Mas para isso você tem que querer. Eu vou pedir aos músicos que venham para cá. Você tem que abrir o seu coração. Porque não sou eu, não é a pastora, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando aqui. Você tem um chamado e você está negligenciando esse chamado, fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você não está priorizando ao Senhor. Você está deixando de lado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa e perfeita e também agradável fará você viver muito melhor. Sabe, fará você ser bênção para outras pessoas também. Fará com que você penetre por caminhos de autoridade, de bênção, que nem todo mundo está disposto. Mas, principalmente, você conhecerá Cristo vivo. O seu relacionamento com Jesus nunca mais será o mesmo. Relacionamento de intimidade, relacionamento de graça. Relacionamento de você estar orando e o anjo aparecer ali, como foi para Cornélio, para Pedro. De ver uma visão que desarticula toda a vida religiosa dele. Toda a religiosidade de Pedro caiu por terra. Todo o preconceito de Pedro, de olhar para as pessoas gentias e dizer: eu sou judeu, sou melhor. Você olha para um toxicômano, para um alcoólatra, para uma prostituta, para um homossexual e diz: eu sou melhor. Não é, não. Talvez, se ele conhecesse Jesus como tu conhece, ele estaria pronto a conseguir, a perceber a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria que nós pudéssemos ficar em pé. Nós vamos cantar esse cântico. Esse cântico diz: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Eu queria que apagasse um pouquinho aqui, como nós estávamos no louvor, para que você pudesse orar. Para que você pudesse orar comigo. É necessário que você conheça Jesus mais de perto. Mas para isso você tem que reconhecê-lo mais do que seu Salvador, como o Senhor da sua vida. Para que Ele possa te mostrar as coisas perfeitas, as coisas boas, as agradáveis, que mudam o mundo, muda a sua família, muda a sua história aqui nesse mundo. Aceita, Senhor, a minha vida. Levanta a tua mão comigo. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença. Seja esse o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Nós vamos cantar mais uma vez. Esse cântico me convida, te convida
a pedir a Jesus que venha ser Senhor, que venha tirar a preguiça, que venha tirar as escamas dos seus olhos, que venha tirar a frieza, a incredulidade do seu coração, que você possa ter bons olhos, ser sensível ao chamado de Deus e falar: Senhor, eu quero mudar, mas eu não sei. Eu posso te dizer, faça como Pedro. Não estou afim de comer isso, nem de estar com essas pessoas, mas eu vou assim mesmo. E ele foi surpreendido. Assim como você será também. Enquanto nós cantamos novamente esse cântico, você coloca a tua mão no seu coração. Se você quer ter uma vida de intimidade e queira conhecer a boa, a perfeita e maravilhosa, agradável vontade de Deus. Se você quer ser transformado por esse Espírito, para que você possa ser renovado dia após dia. Aleluia. Eu decidi. Jesus, te eleger como meu Senhor, meu direito é. Eu não tenho direito algum de não ter direito algum, meu querer. Somente o teu querer. Para isso empenho a minha palavra. Minha palavra. Faça essa aliança. Faça essa aliança. Se você quer, coloque a mão no seu coração agora. Fala: Jesus, aceita a minha vida. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave renova a nossa aliança. Faça outra nova. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aleluia. Aceita Jesus. Aceita essa aliança ao Espírito Santo, que aqui mesmo tu está vendo. E aqueles que estão em casa, que se reconheceram nessa palavra. Alguma coisa ainda falta. Falta você permitir que Jesus seja Rei e Senhor na sua vida, dirigindo o seu coração, te mostrando para onde ir, e você confiando, não naquilo que tu acha, mas naquilo que Ele quer que você faça. Não importa a aparência das coisas, importa aonde Deus está te mandando ir, o que Ele está te mandando fazer. Faça. Tira
Quebra os seus grilhões. Deixa Jesus arrancar esses grilhões que te impedem de olhar além, de ver além da sua visão natural. Jesus tem mais. Ele consegue ver além. Ele espera que você vá além. Ele espera que você dê de você além. Ele almeja que a boa obra, a boa vontade, a alegria agradável dele se cumpra na tua vida, para que outras vidas possam receber o mesmo. Que Jesus firme essa aliança com ferro, com fogo, para sempre em cada coração aqui. Em nome de Jesus. Não desista, porque Deus não desiste de você. Esse cântico que nós vamos cantar diz: até quando vou clamar por ti? Eu não queria que você fosse embora, não, porque nós vamos orar pela uma família, o Rafa e a Maia, que vão morar fora. A mamãe da Maia já está esperando um tempão. E eles vão para lá. E nós vamos sentir muita falta deles. Mas antes enquanto eles se aproximam, nós vamos cantar esse cântico. Saiba. Até quando vou clamar por ti, eu não sei. Continue clamando, não importa o tempo. Quantas lágrimas vão rolar? Também não sei. Também não sei. Levanta a sua mão, eu só sei. Eu só sei que tenho Cristo. Ele é fiel. É fiel e tem poder. Ele vai entrar na batalha contigo. Na batalha pra vencer. Até quando vou clamar por ti? Eu não sei. Quantas lágrimas vão rolar? Também não sei. Eu só sei que tenho Cristo. Ele é fiel. É fiel e tem poder. Quando ele entra na batalha é pra vencer. Deus está aqui. Sinto seu poder neste lugar. Ele faz tremer o céu, a terra e o mar, por alguém que o clama. E vai até você. Não importa a sua condição, no abismo ou na multidão, ele vê seu coração. E vai até você. Nenhuma força poderá deter. Até o céu parar pra ver quando Deus vem socorrer. Deus está aqui. Sinto seu poder neste lugar. Ele faz tremer o céu, a terra e o mar, por alguém que o clama. E vai até você. Não importa a sua condição. Aleluia. No Ele te abismo ou na alcança multidão, aonde você ele estiver. vê seu coração. E vai até você. Nenhuma força poderá deter. Até o céu parar pra ver quando Deus vem socorrer. O filho seu. Deus nos abençoe. Tenha uma boa semana.